Muito bom dia! Aqui estamos nós novamente para mais um vídeo da série Viver de Yoga Personal. Aqui nesse canal nós falamos sobre estratégias, dicas e técnicas para você profissional de yoga, que seja professora de yoga, qualquer linha relacionada, possa faturar, ganhar mais de R$5.000 por mês com aulas de yogas personalizadas. E eu sou Patrícia Zillig e o episódio de hoje é como identificar um potencial aluno personal de yoga. Então esse é um tema que me pedem muito, principalmente aqueles professores ou professoras que estão ali com suas turmas em grupo e querem realmente ter um ganho mais efetivo e ganho não só financeiro, mas um ganho em evolução do seu aluno, em evolução de você como profissional, porque quando você tem a possibilidade de colocar o seu aluno no patamar superior, você também vai naturalmente se tornar um profissional melhor. Você vai se desafiar mais. Quando você se desafia mais, você também se torna um profissional melhor. Então, esse é o episódio de hoje. E vamos começar definindo o que é um potencial aluno personalizado. Bom, potencial é assim, aquela pessoa que você olha, né, uma possibilidade de ser um aluno personalizado, né? E o que é um potencial, né, então, de aluno personalizado? Bom, existem várias maneiras de você identificar isso. Uma maneira é aquela pessoa que às vezes pede mais coisa, pede mais alguma dica no final da aula, que ele geralmente conversa mais com você, que ele fala assim, como fazer isso, que ele traz um contexto de, eu tenho muitas dores na coluna, por exemplo, porque eu fico muitas horas sentada no meu dia, ou em vários momentos eu sou desafiada e eu precisava trabalhar mais a minha ansiedade, ou ainda é uma pessoa que já tem o costume de contratar outras coisas personalizadas. Por exemplo, será que o seu aluno de yoga em grupo, será que ele, ou que seja em grupo numa escola, numa academia, num condomínio, será que ele já contrata outros serviços personalizados? E que outros serviços personalizados esse cara pode contratar, né? Ele pode contratar já um professor de educação física para aula de musculação dele. Ele pode ter o costume de contratar até um profissional da área médica, um nutrólogo, alguém, mas ele paga por isso, então ele paga particular. Ele não gosta de pegar, às vezes, um profissional do plano de saúde, porque ele quer um melhor atendimento, ele quer atendimento mais direcionado, então o cara que realmente contrata, muitas vezes, um profissional que ele paga particular, né? Então, se você for olhar hoje, eu sempre coloco o exemplo de um nutrólogo que eu amo, sou apaixonada, que eu passei com ele logo quando eu pensei em migrar pro vegetarianismo, há uns bons 15 anos atrás quase, e eu passei com ele, e ele não é barato, cada vez fica um valor mais alto, mas o valor que ele entrega agregado é muito, né? O preço da consulta não é barato, mas eu me disponho a pagar porque eu sei que é um profissional que vai me dar um retorno de saúde, um retorno rápido. Então são pessoas que querem agilidade, querem pagar pelo melhor, então essas pessoas têm potencial. Outras coisas que você pode observar nessas de característica, é uma pessoa que gosta de coisas mais exclusivas. Então você pode ver que ele não é aquela pessoa talvez que vá com rebanho, né? Então que tem aquela personalidade de ir com rebanho, de fazer tudo igual aos outros. É uma pessoa que tem mais personalidade. Então ele gosta de um determinado tipo de música, ou ele contrata aqueles pacotes que vêm todos os meses de assinatura de alguma coisa específica. Ele tem uns gostos muito específicos e ele às vezes investe muito por isso. Então pega um exemplo, tem pessoas que que gostam muito de um determinado assunto e investem bastante dinheiro naquele assunto. Por quê? Por prazer, porque eles sabem que vai ter um retorno de lazer, né? Vamos dar um exemplo bem nerd aí, Star Wars. As pessoas que realmente gostam investem uma grana em coisas relacionadas a Star Wars. Então pode ser um jogo, pode ser roupa, mas pode ser geralmente, né, os próprios bonecos, é uma coleção que não termina. E é uma marca que existe há muito tempo, não tem tantos filmes assim, agora que tá crescendo mais a rede, enfim,
Mas as pessoas pagam mais por aquilo. Mas pagam mais por quê? Exclusividade, é uma coisa que dá prazer, é uma coisa que eles curtem fazer, né? Então, começa a pensar, você começa a ver características nessas pessoas, né? São pessoas que realmente gostam mais de exclusividade, gostam de um trabalho mais direcionado e gostam de uma vida mais prática. Aquelas pessoas que geralmente costumam falar: eu não consigo perder tempo, eu não tenho muito tempo a perder, eu gosto de aprender as coisas rápido, eu quero agilidade, eu quero praticidade na minha vida. São pessoas que às vezes eles contratam quantidade. Eu tô dando outros exemplos fora do ramo de yoga só para você identificar o perfil, tá? Então, por isso que eu tô falando um pouco, ampliando um pouco o leque, que muitas vezes tem coisas que estão correlacionadas e que você pode perceber. Não necessariamente o cara precisa chegar em você e falar assim: eu quero uma aula personalizada. Ele pode dar outros indícios e você aproveitar esses indícios para que você use isso. Por exemplo, aquela pessoa que muitas vezes pode pedir muita comida fora, contratar comida fora pela praticidade, ou que contrata aquelas comidas por assinatura. Vocês já viram isso? Que a pessoa vai lá, contrata um lote de 20, 30 ou mais comidas congeladas, saudáveis, e a pessoa tem facilidade, a vida dela fica mais organizada a partir daquele momento. Por quê? Porque ela contratou praticidade, não só qualidade de vida, saúde, ela contratou ali a praticidade de não ter que dedicar um tempo para cozinhar, para pensar na preparação, enfim. Então são pessoas que querem ter uma vida mais prática. Então essas coisas fazem diferença. E pessoas que querem se desafiar também. É outro perfil. Então os alunos que gostam de desafios, né? Você percebe que sempre ele está quase concorrendo numa coisa, às vezes competiu numa corrida, enfim. São pessoas ali que você pode trabalhar a aula personalizada de outra maneira, né? Então você pode pegar pessoas que não têm tempo, pessoas que realmente às vezes perguntam muita coisa ou já dão indícios que gostaria de algo além da sua aula, que é legal. Pessoas que gostam de praticidade, né? Pessoas que às vezes investem muito mais dinheiro do que as outras por coisas mais exclusivas ou por gostos, hobbies mais exclusivos. E, enfim, basicamente são esses perfis. Podem ter outros? Podem, mas esses são alguns para você identificar como você falar assim: aqui tem um potencial que eu poderia trabalhar, né? Então, tem um outro perfil também, que é um perfil de que às vezes você percebe que a pessoa tem um pouco mais de dificuldade na sua aula, que às vezes pode ser que ele não consiga acompanhar a aula em grupo. É lógico que você pode sim montar várias aulas dentro da sua aula quando você está numa aula em grupo. Isso é possível. Eu já ministrei umas 4, 5 aulas dentro de uma única aula em grupo, que eu tinha gestante, aí tinha uma pessoa que estava com limitação do joelho, aí o outro estava com não sei o que, enfim. E aí eu tive que ministrar várias aulas dentro de uma aula. Então você vai dar as variações. Conforme você for pegando mais experiência na profissão, você vai pegando esse jeito de você ministrar várias aulas dentro de uma aula. Mas logicamente seria muito mais efetivo se você tivesse só você e aquela pessoa, né? Então a pessoa pode estar com alguma limitação naquele momento ou por uma série de fatores, às vezes por ela ter um pouco mais de idade, ou tá passando por uma situação de alguma crise específica, né? Enfim, tudo bem que recomendamos que quando a pessoa está passando por alguma crise muito séria, ela dê um repouso para o seu corpo e ela vá se tratar de outras maneiras, porque o yoga é uma maneira de prevenir, né? Vocês que ministram aula também, como eu, sabem que o yoga ele previne. Então, dependendo da situação de crise que a pessoa tá passando, é legal ela realmente passar por uma orientação médica, tá? E eu sempre sugiro que vocês façam isso, que sempre, em caso de dúvidas, peça para passar com o médico. Então, essas pessoas que às vezes estão com algum tipo de limitação naquele momento, seria interessante a pessoa passar realmente para uma aula mais direcionada. Então, essa é uma coisa. Então, o que não é potencial para se tornar aluno personal. Olha, raramente você vai ver uma pessoa que não é um potencial assim para se tornar um aluno personal. O que eu posso dar de alertas aqui é cuidado com aquela pessoa que gosta de exclusividade e pagar muito pouco por isso, sabe? Não valorizar o conteúdo, valorizar preço. Então, essas pessoas que geralmente valorizam preço, fuja delas, porque ela não vai valorizar sua aula, ela vai ficar pechinchando o tempo todo, ela vai ficar pedindo mais coisa do que você entrega, sempre vai esperar mais.
às vezes pode até atrapalhar a sua aula se for em grupo, porque geralmente essas pessoas não vão pagar aula personalizada, ou às vezes vão procurar os horários de aulas em grupo que tem menos pessoas para que eles tenham uma atenção exclusiva pagando por valor de aula em grupo, só que é uma aula personalizada. Então, às vezes, esse tipo de pessoa é legal você fugir, porque são pessoas que às vezes vão dar muito mais trabalho para você. Pessoas que vêm só por preço e vêm só porque você está sendo ali mais barato que o seu concorrente. Esse tipo de pessoa não é legal você ter nem na sua aula em grupo, nem na sua aula personalizada, tá? Então esse tipo de pessoa não é legal. E mesmo aquele aluno que é um aluno bom, que ama estar em grupo e tem as suas vantagens, que seja virtual, que seja aula em grupo presencial, esse aluno, ele gosta de estar em grupo e tem uma convivência. Muitas pessoas, tá? Eu conheço gente que durante a pandemia teve que ficar em casa, home office, né? Muitas pessoas que trabalham em empresa ficaram em casa, e as pessoas que realmente tinham alguma questão para trabalhar em si mesmas, e principalmente aquelas que moram sozinhas, quando se viram em home office, elas tiveram que lidar com aquilo de uma maneira muito mais intensa, porque não tem ninguém intermediando, né? É só você com você mesmo, e às vezes você não quer olhar. E todo aquele tempo que você não queria se olhar, aí você foi obrigado a se olhar. Então isso aconteceu com muitas pessoas, tá? E aí, nessas questões, seria muito legal a pessoa fazer aula em grupo também. Por quê? Porque ela tem convivência com outras pessoas, tá? Então, mas mesmo essa pessoa que tem essas aulas em grupo, seria interessante, se ela quiser, você pode oferecer uma aula personalizada, porque ela tem como fazer um mix, por exemplo, umas 2 vezes por semana fazer uma aula em grupo, 1 vez por semana fazer uma aula personal para ela dar uma alavancada. Então, sempre tem a possibilidade. Mas, então, a única coisa que eu não vejo potencial para ser um aluno personalizado é realmente aquele que vem para você por preço. É aquele que fica negociando preço com você. Esse cara não é o cara que você vai querer para você como aluno, nem em grupo, nem personalizado, porque esse cara vai dar problema, esse cara ou essa menina, tá? E tem muita gente assim, tá? Aí um outro tipo de perfil também é a criação do preço. É aquele que vem só pedindo aula teste. Vocês já deram aula teste alguma vez? Vocês já tiveram essas pessoas que... São pessoas que vão fazer o seguinte, vão fazer uma aula teste com você, aí vão lá no seu colega de profissão, vão pedir uma aula teste com ele também, vão numa academia fazer aula teste. Tem gente que vive disso, não sei se vocês já viram isso, mas tem gente que vive disso. Pede um mês aqui de aula teste numa academia, vai em outra. Putz, dá um trabalho do caramba fazer isso, né? Mas tem gente que tem essa disponibilidade. Então fuja disso. Aquelas pessoas que vêm pra você para negociar preço, ainda pede aula teste, exige aula teste, são pessoas que vão fazer uma aula teste, vão querer chorar o seu preço e vão encher seu saco. Não vale a pena. Até durante o meu curso do programa PPA, eu falo um pouco sobre isso, porque a questão de você ter a aula teste, tem como você ministrar uma aula teste e como você aproveitá-la. E para quem você vai sugerir essa aula teste, tá? Então tem maneiras de você usá-la a seu favor e tem algumas maneiras, algumas armadilhas de você usar a aula teste pode não dar tão bom. Então, tem como você usar e não usar. E depois eu posso falar um pouco mais sobre, aprofundar um pouco mais esse tema, que esse tema é um tema mais longo, tá? Então, basicamente uma grande percentual de pessoas tem potencial para se tornar perso, né? E o que você deve fugir, que não deve focar para ser potencial de aula perso, né? Aquele que vem por preço, você não deve nem aula perso, nenhuma aula, eu sugeria. E aquele que fica, aquele prospect que fica solicitando ali uma aula teste para você o tempo todo, ou que fez uma aula teste aqui, daqui a 1 ano pede outra, enfim, né? Então isso não é bacana. Tá, e por que é importante você identificar o potencial de pessoas ali que podem ser seus alunos personalizados? Porque muitas vezes os alunos, eles têm necessidades específicas e necessidades muito reais de algumas coisas. Então, por exemplo, existem alunos que eles têm uma necessidade maior de ter um trabalho mais intenso de fortalecimento da região das coxas e joelhos e às vezes lombar, abdômen. Por quê? Porque são pessoas que estão se preparando para correr, né? Não sei se você já teve algum aluno que corre maratona, né? Então, esses alunos, eles têm uma necessidade muito específica. Você pode trabalhar um pouco disso durante as aulas? Pode. Você pode dar técnicas específicas para esses profissionais, né, que
Às vezes pode ser profissionais da área mesmo, eles são corredores profissionais, e às vezes é usado como hobby. Você pode dar algumas técnicas durante a aula. Porém, você não pode ministrar uma aula inteira, o tempo todo, para uma pessoa que vai correr, porque você tem outros alunos com outras necessidades. Então, quando você começa a identificar e conhecer melhor o seu aluno, no PPA tem a parte do A, que é acompanhamento, né, que é do programa PPA, que eu ministro, e aí você vai identificar, tá, essa pessoa gosta de correr, ela tem uma necessidade de trabalhar fortalecimento de coxa, joelhos, lombar, enfim. Então isso é muito legal. Aí a partir daí o que você vai fazer? Você vai começar a conversar com ele, né? Você vai fazer acompanhamento. Né? Você tem que fazer, porque não adianta só você prospectar a pessoa, tá? Tem todo um preparo. Você preparou, que é o P, o primeiro P é preparar, né? Preparação. O segundo P é prospecção, do PPA. E o A é acompanhamento. São esses 3 pilares, né, que vão sustentar ali você viver de yoga personal e ganhar mais de R$5.000 por mês, pelo menos, com aulas de yoga personalizadas, tá? Então, esse A é importante e você vai identificar o potencial, vai identificar as necessidades daquele aluno durante o A. No P de prospecção você já vai ter identificado, mas no A de acompanhamento você vai continuar identificando, porque as necessidades das pessoas mudam, as suas necessidades mudam também. Então as necessidades dos alunos também mudam. E aí quando você identificar alguma coisa durante esse acompanhamento, você vai tomar nota. E depois que você tomar nota, você vai colocar algumas coisas para aquela pessoa, né? Para ela trabalhar de casa, enfim, né? Para ela fazer algumas técnicas em casa também. Mas você pode sugerir sim a pessoa fazer uma aula personal. Você pode sugerir sim ela fazer uma aula personal para você, inclusive para você montar aquela prática, depois você uma aula personal avulsa, por exemplo. Aí você monta uma aula personal avulsa, aquela pessoa consegue fazer aquele treino dali por diante sozinho. Só que a pessoa que gosta, que já faz sua aula em grupo e faz uma aula personal com você, ela dificilmente vai deixar de fazer uma aula personal com você depois disso. Ela até pode continuar as aulas em grupo, mas ela vai querer fazer uma aula personal com você periodicamente. Porque a aula personal ela é diferente. Ela faz com que o seu aluno vá avançando cada vez mais. E você vai desafiando o seu aluno. E quanto mais você desafia o seu aluno, mais você se desafia, mais você cresce. Então, mais é legal você ministrar a aula personal. Então, o que acontece? Você vai trabalhar isso. Então, por que é importante, né, você trabalhar essas aulas, verificar os potenciais de alunos que você já tem, que podem se tornar alunos personalizados, dos alunos em grupo, né? Porque senão ele vai buscar em outro lugar. Se você não identificar que ele poderia fazer um treino legal de asanas para trabalhar a parte do fortalecimento das coxas, dos joelhos, ou um alongamento após o treino de corrida, ele vai procurar isso em outro lugar. Ele pode pagar um personal de academia só para isso. Ah, mas o personal de academia tem outras coisas. Tem, mas se o objetivo dele for trabalhar essa questão do fortalecimento e essa questão do alongamento, você poderia ter feito isso, né? E quantas pessoas também, um outro exemplo. Vamos pegar uma profissional, uma pessoa que está trabalhando de casa, que tem um cargo, sei lá, um cargo de coordenação, analista sênior, e essa pessoa está trabalhando de casa. E ela tem que lidar com diversas reuniões no dia, e ela tem que lidar com terminar, às vezes, o mestrado que ela está fazendo, e ela tem que lidar com cozinhar em casa, ela tem que lidar com, às vezes, com marido, namorado, filho, cuidar dos parentes à distância ou mais próximo. Então é uma sobrecarga de trabalho. Trabalho que eu digo não é só trabalho profissional, tá? Tudo é trabalho, se você for olhar. Você tem que... Tudo que exige um esforço é trabalho, né? Então, se você tem que cozinhar, é um esforço. Se você vai ter que... Aquele esforço é planejar, tal. Então, exige, tudo isso exige, tá? Dou um exemplo de cozinhar, porque é algo muito do meu dia a dia, né? Enfim. E aí, o que essa pessoa faz? Ela pode ter uma crise de ansiedade. E aí, o que pode estar acontecendo com ela? Ela pode começar a buscar alternativas para essa ansiedade. E aí, uma das alternativas, ela pode procurar um terapeuta, ela pode procurar um psicólogo, ela pode procurar até um psiquiatra e achar que ela tem que começar a tomar ansiolítico, tá? E muitas vezes até ela pode começar a fazer coisas por conta própria. Muitas vezes acontece isso. Na loucura do dia a dia, né, o Dr. Google às vezes responde, né? Você vai lá e pergunta, o Dr. Google responde, e aí a pessoa vai começar a tomar coisas sozinha.
Se você tivesse feito acompanhamento, identificado aquela questão, né, da sua aluna, o que teria acontecido? Você poderia sim sugerir algumas técnicas respiratórias. Não estou dizendo que ela não deveria fazer o terapeuta, ela não deveria ter ido no psiquiatra, nada disso, tá? Até porque casos extremos exigem orientação médica, sim, né? Eu não sou contra tomar ansiolítico nem nada disso. Agora, só não é legal você tomar isso à torta e direita como se fosse balinha, porque muitas vezes as pessoas tomam como se fosse balinha, né? E não é balinha. Isso, inclusive, muitas coisas viciam, né? Então, você poderia ter indicado para ela uma série de pranayamas, né? Até, nesse caso, você até vale você dar uma aula teste de 15 minutos, de 20 minutos, falou, vem cá, deixa eu te ajudar. E aí você mostra para ela como fazer um pranayama, né? E só que você tem que deixar claro que aquela é uma aula teste de 20 minutos só para direcionar para você como um apoio, como um presente para ela, tá? Para que aquilo não se torne uma obrigação sua. Você está dando presente para ela naquele momento tão difícil que você identificou que ela estava passando por um momento difícil. E aí a tendência dela realmente querer fazer uma aula com você, uma aula personalizada, para trabalhar mais foco de descontração, bem-estar, pranayama para ela fazer à noite, pranayama para ela fazer de manhã, o que ela pode fazer no meio do dia quando começar a perceber que vai ter uma crise de ansiedade. Então, por mais que você não seja um terapeuta, por mais que você não seja um psicólogo, né? Eu sou da área de recursos humanos, eu estudei psicologia organizacional, mas isso assim, não é obrigação do profissional de yoga você agir como terapeuta, tá? Mas você tem as ferramentas para você ajudar em várias situações emocionais a pessoa. Quantas vezes você mesma não passou por uma situação emocional e você conseguiu, com as técnicas, você conseguiu ali se aprimorar? Eu digo isso porque, vou pegar o meu exemplo, tá? Eu já sim, tive momentos bem, né? Quem viveu tem momentos de altos e baixos na vida. Em momentos em que eu estava, assim, muito triste, muito chateada, eu fui lá e fiz 10 minutos de Chatuspadasana, que é aquela técnica de força. E, né, só pra quem não sabe, essa técnica aqui, né, de você ficar, né, com 4 apoios, né, Chatus 4, Pada, apoios ou pés, asana, técnica corporal. Então, fiquei ali, tipo, a primeira vez que eu fiquei 10 minutos nessa técnica, eu era aluna ainda na época. E aí, melhorou. Em várias situações em que eu estava triste, às vezes chateada, ainda mais, né, eu que sou canceriana, super sensível à vida, né? Então, ia praticar chorando, mas colocava as mãos em Shiva Mudra e ia embora, sabe? Aquilo me fazia muito bem. Sempre me fez muito bem. A prática me faz bem. E aí eu ia, conforme o tempo de prática, você já sabe o que o seu corpo precisa, o que sua mente precisa. E aí eu fui aos pouquinhos trabalhando isso em mim. E você pode fazer isso com os seus alunos também. Já teve situações de alunos com alunos com uma situação muito específica e eu montei aulas específicas, né? Flexibilidade. Então, uma aluna que queria muito trabalhar flexibilidade e ela melhorou super, que queria dominar uma técnica de força. Vamos lá fazer aula personalizada para isso. Um aluno que estava com problema emocional e aí fez a aula e mudou completamente. Enfim, tem vários cases, né? A gente não fala nomes para não expor as pessoas, mas tem vários cases que você percebe como você impacta na vida dessas pessoas. Então, por que você deve sempre identificar um potencial de aluno personalizado, mesmo os seus alunos em grupo? Se você não fizer isso, ele vai buscar ajuda em outro lugar. E como é que você faz isso? Fazendo o seu acompanhamento com ele, fazendo o acompanhamento dele, das aulas, da frequência, da evolução. Tem uma maneira, né, que eu mostro durante o meu curso em mais detalhes, que aqui não dá para aprofundar tanto, né, porque no curso a gente tem mais horas para fazer isso, né, de pegar na mão e realmente falar mais sobre isso, porque eu gosto de, assim como a aula personalizada, eu gosto de pegar cada aluno, cada professor de yoga que vem me procurar, que quer trabalhar as aulas personalizadas, que quer ganhar mais de R$5.000 por mês com aulas de yoga personalizadas, eu gosto de pegar esse aluno, né, que é um professor que naquele momento também se torna meu aluno, que eu pegar na mão e realmente orientar bem de perto, né? Então, que o meu objetivo é realmente poder fazer com que essas pessoas divulguem mais essa filosofia de vida que é tão linda, que é o yoga,
né? Então, essa é uma missão de vida para mim. Bom, então por que você deve fazer isso? É porque senão o aluno vai procurar em outro lugar, tá? E quais são os benefícios de você identificar um aluno personalizado nos seus alunos, né? Um potencial de aluno personalizado entre os seus alunos. Tem vários. O primeiro objetivo é que o seu aluno ele vai te valorizar mais, tá? Aluno de aula personalizada, ele realmente te valoriza mais porque ele percebe a evolução dele. Um aluno personalizado, ele evolui muito mais do que um aluno em grupo porque o processo é mais rápido, né? Você vai ver uma aguinha aqui. Então, ele percebe essa evolução. E aí, ele vai valorizar mais você. E o aluno, ele evoluindo mais, você se desafia mais como profissional e você vai ter que ali estudar mais, melhorar suas aulas, colocar mais coisas nas suas aulas. Então, isso é bom, que o aluno evolui e você evolui junto também, tá? Então, essas duas coisas são bem interessantes. Existem outros benefícios? Sim. Existe o benefício de você poder ganhar mais dinheiro. Ah, mas a filosofia de vida não deve ganhar dinheiro. Deve sim. Se você você contribui na vida de outras pessoas, você deve sim ganhar dinheiro com aquilo, tá? Esse é um mito muito grande dos profissionais de yoga, de qualquer linha, yoga, enfim. Que muitos falam que, mas é uma filosofia de vida, então não se deve ganhar dinheiro com isso. Se você não ganhar dinheiro com isso, você vai ter que fazer outra coisa. Se você fazer outra coisa, você não vai ter tempo para ministrar tantas aulas, nem para estudar e se aprimorar como profissional. Então, um dos grandes benefícios de você realmente começar a se desenvolver como profissional de yoga na parte personalizada é realmente você poder ganhar mais dinheiro. E você ganhando mais dinheiro, o que vai acontecer? Você vai ter mais tempo livre para você. Mais tempo livre para você ter mais qualidade de vida. Mais tempo livre para você poder fazer os seus sucos vegetais de manhã. Eu falei isso porque eu amo suco vegetal. O de hoje tinha couve, coco, maçã, pepino, gengibre e espirulina. E um pouco de chamate. Hoje foi industrializado mesmo porque eu não fiz ontem. Então, eu geralmente faço chá no dia anterior, deixo na geladeira. Enfim, então, se eu não tivesse tempo livre para isso, eu poderia tomar café da manhã correndo. E eu amo café da manhã. E é um dos grandes prazeres da minha vida tomar café da manhã. Eu adoro acordar cedo e tomar café da manhã. E depois vir aqui falar com vocês. Eu faço isso porque eu gosto. E eu faço isso porque eu tenho tempo para isso. Eu direciono tempo. E tempo é prioridade, tá? Esse é um outro tema, mas tempo é prioridade que você coloca na sua vida. Mas se você não tem tempo livre porque você ministra muitas aulas, fica de uma aula para outra e chega às vezes final de semana que às vezes tem mais tempo para dormir, às vezes não, você tá desgastada, tá cansada, então não funciona, né? Então o que acontece? Você vai ter mais tempo livre para você curtir sua vida, para você fazer sua prática, que o instrutor de yoga, profissional de yoga precisa sim praticar. Quando você pratica, você vivencia, você se aprimora, você trabalha o seu processo de autoconhecimento. Se você para de praticar porque você não tem tempo para estar ministrando aulas, como é que você fala pro seu aluno praticar todo dia se você não faz? Né? Tem alguma coisa errada nessa história, né? Então, você vai ter tempo para praticar, ter tempo para estudar, fazer curso, você fazer outras coisas que você queira, tá? Então, você pode até fazer academia, porque não? Mas profissional de yoga não pode fazer outra coisa. Lógico que pode. Yoga tem um objetivo, né? Filosofia de vida, tem vários objetivos. Mas você pode curtir nadar, você pode curtir correr, você pode curtir caminhar no parque. Isso não tem nada a ver com yoga, né? Então, é lógico, quando você pratica yoga, todas essas coisas ficam mais fáceis. O aprendizado é mais rápido, a sua consciência corporal é outra. Então, tudo isso muda. Você potencializa o aprendizado em qualquer outro esporte, em qualquer outra coisa. Seu nível de concentração, quando você vai aprender alguma outra coisa, é maior, né? Então, tudo isso muda. Mas você vai ter tempo para fazer isso também. Você vai ter tempo para viver. Ter tempo para sua família, para seus amigos. E para curtir a vida, né? Você tem que curtir a vida. Afinal de contas, a vida não é só trabalho, estudos, enfim. Você tem que ter esse tempo para você, né? Então, esses são os benefícios de você realmente
começar a identificar um potencial de alunos personalizados. Porque assim você vai ganhar mais e esse ganho maior vai te permitir você ter mais qualidade de vida, vai te permitir várias coisas, tá? Então, e por que você não deve só ficar com aulas de yoga em grupo? Esse não é bem polêmico, tá? Se você tá muito feliz com as suas aulas em grupo, se você tá ganhando o suficiente financeiramente para que você consiga dar sequência na sua vida, viver a sua vida de uma maneira legal, de uma maneira que você tá feliz, tá satisfeito, satisfeita, legal. Agora, geralmente, na maior parte dos casos, as aulas em grupo são menos lucrativas do que uma aula personalizada. Geralmente, você tem que ministrar mais aulas. Geralmente, você tem que se deslocar muito de um lugar para outro. E esse deslocamento, como você é autônomo ou você tem a sua própria empresa, geralmente MEI, alguma coisa nesse sentido, você vai ter que pagar o seu próprio combustível se você for de carro, estacionamento. Se for estacionamento, esquece que você não vai lucrar nada com as aulas de academia. Você vai ter que pagar o seu vale transporte, seja ônibus, metrô, enfim. Ou Uber, né? Se for Uber também, agora com o aumento da gasolina vai sair mais caro. Você vai ter que pagar a sua própria alimentação da rua, porque você vai estar na rua comendo, então é difícil, só se você realmente fizer um esquema muito legal de estar próximo da sua casa, mas enfim, você vai ter uma série de despesas. Essas despesas são despesas maiores. Quando você já começa a pensar num aluno personalizado, você já começa a ganhar mais. E tem uma série de fatores. Por exemplo, teve uma época que eu ministrava aula às 6 da manhã. É uma aluna muito, muito querida, que é a aluna mais antiga e personalizada que eu tenho. E ela, nesse caso, a gente fazia aula mais cedinho, né? Porque era muito cedo, só que... E eu não morava perto da casa dela, né? E aí o que eu tinha que fazer? Eu comecei a coloquei no valor da minha aula o valor que eu gastaria de Uber, porque eu não ia de metrô ou ônibus até lá, no caso era ônibus, porque era muito cedo, eu não queria me arriscar, enfim, eu ia sair principalmente na época do horário de verão, que tá muito escuro, então eu não queria me arriscar, então eu embuti o valor do meu Uber. Lá, no Uber na época era táxi, eu não acho que não era nem Uber, no valor da minha aula. Então eu cobrava a minha aula personalizada, já embutindo o valor desse meu deslocamento. E pra ela era tudo bem, ela sabia que a aula ia sair um pouco mais cara se fosse mais cedo, né? Eu não é como se fosse adicional noturno, porque realmente eu fazia dessa maneira, tá? E aí você deve fazer com tudo. Com tudo na sua vida você deve pensar nos seus gastos pra você estar lá, né? E pra como você vai otimizar. Então, por que você deve, né? Por que você... Essa questão de você não deve fazer só aula em grupo, na minha opinião, porque se você gosta de ministrar aula em grupo, eu também gosto, é interessante você manter, mas é interessante que você faça uma mescla também com aula personalizada para você ter uma rentabilidade interessante, tá? E as aulas em grupo são legais até para você começar a ver quais são as pessoas que podem ser alunos personalizados para você dessa aula em grupo, né? Então, isso é um tema muito, muito polêmico, mas aí depende do que você quer seguir na sua vida, tá? Então, mas a minha sugestão é que você faça um mix de aula em grupo e aula personalizada, porque aí você vai ter uma rentabilidade maior e a possibilidade de você se aprimorar é muito, muito maior, tá? Então, muito bem. Agora, se você já sabe como você identificar um potencial de aluno personalizado das suas turmas, né? Ou mesmo, não precisa ser das turmas, tá? Você pode identificar alguma pessoa próxima a você. Eu já ministrei aula até pra prima. Sério, já ministrei aula. E assim, no horário que eu estaria chegando na casa da minha mãe pra descansar, pra tomar um lanche, enfim. E aí o que eu fiz? Encaixei uma aula. Então eu chegava e antes de descansar, tomar um lanche, eu ministrava ali uma aula. Ainda fazia um bem pra quem era da minha família, né? E aí realmente eu cobrei. E pode ser que eu não tenha cobrado o valor maior que eu cobro às vezes de uma aula personalizada para quem é de fora, até porque eu não precisava me deslocar, mas eu cobrava um valor sim, e eu cobrava mais do que esse valor de R$50 de academia, tá? Então isso não dá. Então
Então, então tem potencial. E muitas vezes, pessoas próximas a você querem fazer. Pode ser um primo. Você pode começar, mas eu tenho dúvida, tenho receio de como ministrar uma aula personalizada. Tá, cobra menos, faz para alguém muito próximo a você. Mas faz. E cobra o valor devido, tá? E aí você vai começar a pegar o jeito da coisa. É muito mais legal, assim, gostoso, quando você começa a fazer, você fala, putz, eu tinha um monte de dúvidas de como fazer, e eu comecei a fazer e começou a dar certo. Putz, eu tinha um monte de dúvidas se aquela pessoa queria fazer aula personalizada comigo, e sabe por que ela não fazia? Porque você nunca tinha oferecido essa possibilidade pra ela. Simples assim. Aquela pessoa, ela pode ser que ela queira fazer, pode ser que ela precise de você, precise de um acompanhamento mais direcionado. E ela só não faz porque você não ofereceu ainda, né? Ou porque você não fez o acompanhamento e identificou que ela precisa disso. Então, como você deve identificar um potencial de aluno personalizado? É no dia a dia, é acompanhando, é sabendo como fazer e é realmente fazendo, tá? Você só vai fazer isso se você é iniciante e tem muita dúvida de como fazer, é fazendo, é oferecendo, é realmente podendo estar ali com o aluno e com a cara e a coragem fazendo. O máximo que pode acontecer é você levar um não, tá? Ah, mas eu queria fazer isso de maneira estruturada. Então segura aí que tem na metodologia, né, no PPA, eu ensino mais como fazer isso. E em breve eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Enfim, tem até uma aula programada aí no mês que vem para falar um pouco mais sobre essa metodologia e passar um pouquinho mais sobre o passo a passo dessa metodologia para vocês. Mas deixa isso para depois, né? Enquanto isso, vamos aproveitar aqui as nossas lives. E se você tiver tema relacionado a como você viver de aulas de yoga personal, como você faturar mais de R$5.000 por mês com aulas de yoga personalizadas, coloca nos comentários, sugere temas, coloca ali quais são os principais desafios, que na medida do possível eu vou criando mais lives para que a gente possa falar sobre isso aqui, ao vivo. E quem sabe eu te chamar para você falar um pouco sobre a sua história e eu poder te contribuir ali um pouco com você, tá bom? Então aproveita muito o seu domingo de sol, tá abrindo sol aqui novamente, tá? Aproveita, eu amo sol. Então aproveita para curtir um pouco mais o seu dia, já pensar em quais são os alunos aí potenciais para aulas de yoga personalizadas já para esse mês de outubro que está começando agora. E aproveita super para começar a repensar em quanto vale a sua aula, quanto você agrega de qualidade de vida para as pessoas. Isso não tem preço. Então, isso tem valor, e valor é incalculável. Cada um vai falar qual que é o seu próprio valor. E aí você deve sim ganhar bem por isso, porque você traz muita qualidade de vida para as pessoas. Então você merece isso também. Então um grande abraço e um lindo domingo para vocês.